São Borja é uma cidade estratégica localizada no extremo oeste do Rio Grande do Sul, fazendo fronteira com a Argentina, tendo como fonte natural o rio Uruguai. A agricultura da cidade é vista como a principal forma do desenvolvimento econômico local, gerando empregos, alimentos e o impulsionamento da economia. Para isso, as questões climáticas desempenham um papel crucial na agricultura, pois o clima afeta diretamente o crescimento, desenvolvimento e produtividade. Olá, meu nome é Erika Rames e ao longo desse episódio do I4Cast, Meio Ambiente e Agricultura, uma relação que precisa ser cultivada, vamos conversar com produtores e pessoas ligadas ao meio rural para entender como a agricultura e o meio ambiente podem caminhar juntos. Darcy Bergaman é engenheiro agrônomo e trabalha com a preservação ambiental em São Borja há diversos anos. Ele defende uma nova forma de pensar na agricultura, inclusive como uma alternativa para evitar prejuízos causados por fenômenos como o El Niño e La Nina. Nós temos que repensar o nosso modelo agrícola aqui no município e na região. Por que nós temos que repensar? Veja bem, o próprio seguro, por exemplo, tem seguradoras, como o Proagro, que é um seguro agrícola, ele já não quer mais financiar lavouras de soja aqui no nosso município, porque são vários anos tendo prejuízo, quer dizer, faz o seguro da lavoura, mas aí o seguro tem que cobrir aquilo ali, né? E agora já existe essa história que eles não querem mais nem fazer o seguro dessas lavouras porque é uma área de risco. Bom, eu acredito que vai ter uma mudança, quer dizer, e uma delas nós vamos ter que refazer, reconstruir, tentar fazer a reconstrução dessas nascentes, talvez até diminuir algumas lavouras, né, e olhar mais essa questão ambiental. A conscientização dos agricultores sobre a importância de cuidar do meio ambiente é um trabalho feito aos poucos, mas que já existe e que tem potencial de render bons frutos. Segundo Darcy, outro ponto importante é a cooperação entre entidades como a Emater, Sindicato Rural, a Prefeitura e também as pessoas em geral. Tu imagina assim, esse dia mesmo veio um cidadão aqui apavorado, quer dizer, ele não planta nada, mas também ficou frustrado com a estiagem, porque ele reformou o caminhãozinho dele que ele tinha para puxar frete de soja e não tinha soja para puxar. Quer dizer, você vê como é um mecanismo, quer dizer, a frustração ela prejudica não só aquele que está trabalhando diretamente no campo, mas ele gera uma corrente, um elo dentro da economia. E a prefeitura é a mesma coisa, ela deixa de arrecadar. Inácio Falcão mora no interior de São Borja. Apesar de trabalhar como dentista, possui grande interesse pela agricultura e também pelas árvores. Ele também é dono de terras e arrenda para outros produtores, mas sempre com consciência do cuidado ambiental. E essa parte do arrendamento que vocês estão se referindo, isso aí é uma coisa que a gente procura também impor na cabeça deles, né? Porque o lavoureiro tem uns que só querem desmatar, não aproveitam nada. O que tiver dela, parece que vai uma bolsa de produto que eles escolhem a mais, parece que sabe, que vai fazer muita diferença, não? E eles não se dão conta do que isso vai fazer lá adiante. A preservação da natureza também é importante para mitigar os efeitos da crise climática e também de fenômenos naturais como o El Niño. Em 2023, o prognóstico indica o retorno do fenômeno que deve trazer mais chuvas para a região. A preocupação com o impacto do El Niño faz parte do planejamento de Thiago Barchet, engenheiro agrônomo e produtor rural em São Borja. A família dele atua no meio rural há mais de 60 anos, principalmente com culturas de arroz, soja, milho e também na pecuária. Se for por um lado, a maior quantidade de chuvas pode trazer alguns benefícios em termos de reposição dos reservatórios de água. O El Niño também pode trazer prejuízos. Se ele for de intensidade mais severa, ele pode prejudicar um pouco a produção de arroz nas áreas mais baixas, que como são intensidades de chuva muito fortes, geralmente causa alagamentos. Isso sim pode prejudicar na produção de arroz, dependendo da época que ele vier e da intensidade que ele vier. Tiago também dá dicas de como produtores podem se preparar para a chegada do fenômeno. Como produtor e como agrônomo, recomendar é que os produtores não semeiem em áreas muito de risco.
Eu sei que às vezes não é fácil, porque boa parte das propriedades sempre vai ter alguma área de risco de enchente, como é o nosso caso aqui. Nossa propriedade tem 70% dela que tem esse risco de enxurradas. Então a gente vai ter que escalonar a época de semeadura e culturas para que não seja muito afetado. Políticas de apoio e conscientização dos produtores dessas alternativas e como funcionam esses fenômenos também são ações importantes. Além disso, a consciência sobre a forma como é feita a produção, independente da época do ano, com respeito à natureza e buscando minimizar os impactos na biodiversidade, é sem dúvida um fator que poderia colaborar também para que os fenômenos naturais como o El Niño e La Nina fossem menos intensos. É um desafio, mas o município tem que encarar, quer dizer, você tem que começar a fazer palestras, mostrar, né, para o agricultor, trazer técnicos de outras regiões, onde já acharam algumas soluções, trazer para cá também, para trazer a experiência deles, né? E nós mesmos buscarmos em outras regiões, né, que estão fazendo alguma coisa nesse sentido, de conciliar a produção com a preservação ambiental. Para saber mais sobre o El Niño e conferir os outros conteúdos dessa produção, acesse o Instagram da I4 Plataforma de Notícias, @I4Notícias. Esse foi o Meio Ambiente e Agricultura, uma relação que precisa ser cultivada. Uma produção dos alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Pampa, para a disciplina de Produção Multiplataforma 2, com coordenação de Micael Olegário, produção de conteúdo de Érica Rames, Micael Olegário e Vitória Rios, produção sonora e edição de Naju Pereira, roteiro Micael Olegário, locução de Érica Rames e supervisão da professora Vivian Belocchio. Universidade Federal do Pampa, São Borja, abril de 2023.